Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa podcast aqui na TV Câmara, trazendo sempre personalidades, histórias interessantes, pessoas que têm relevantes serviços prestados à nossa cidade. Mas hoje uma entrevista especial com um jovem que é estudante da Universidade Federal, né? Mora aqui em Floripa há pouco tempo, mas viveu uma experiência muito interessante este ano, durante 3 meses, na Venezuela, que passa por um problema político muito grave, que envolve, obviamente, toda a América do Sul, América Latina e o mundo, por que não, né? Então, essa pessoa, esse jovem, vai nos contar mais detalhes dessa experiência vivida e também da sua vida, dos serviços prestados aqui em Floripa, das suas vivências, enfim. Estamos recebendo o Eduardo Pinheiro, 29 anos, estudante de Engenharia de Aquicultura na Universidade Federal de Santa Catarina, natural de Itajaí, mora aqui em Floripa faz algum tempo e tem também algumas outras atividades desenvolvidas. Eduardo, prazer em te receber aqui no Café e Prosa podcast para contar um pouco da sua vida, da sua jovem vida, né? E também dessa experiência lá na Venezuela. Muito obrigado pela presença. Opa, muito obrigado pelo convite também, Vandrei. Essa questão da Venezuela é uma questão muito polêmica, né? Eu tive lá no início desse ano, fiquei por 3 meses na Venezuela para ter uma vivência lá com uma empresa que é a produtora de camarão. Foi um convênio que a gente fez da Universidade Federal com a empresa e estando lá, chegando lá na Venezuela, a gente já foi com uma má impressão no começo, sabe? Por tudo que se fala, assim, no geral. Antes de ir, a gente já tinha meio que um pé atrás por essa questão política que acontece lá, né? E de fato é isso, é verdade. Quando a gente chega lá e conversa com as pessoas e foi conhecendo todo mundo, os trabalhadores da fazenda, assim, não tem uma pessoa que gosta do presidente deles. Assim, e daí, quem é que defende a Venezuela? Essa pergunta eu acho que é muito interessante fazer, né? Porque com um pouco de tempo que eu fiquei lá, 3 meses, né? Mas já deu para ver muita coisa. E dá para perceber que quem defende a Venezuela hoje, o governo da Venezuela, é quem não sabe a realidade que eles passam, sabe? As pessoas passam fome. O lugar, assim, as principais vias entre os estados e as cidades são sujas, cheias de lixo ao redor das ruas, assim. É uma situação muito ruim. E é muito polêmico isso porque o povo não gosta, falam mal, e aí agora o cara é eleito de novo, né? Não dá para entender isso. Não dá mesmo, assim. Durante esse período que a gente foi lá estudar, foi muito bom, assim, na produção de camarão, toda aquela região da América Central, no norte da América do Sul, o clima favorece muito na produção de camarão. É muito bom, tem muita exportação para fora. O camarão que se produz lá não fica na Venezuela, é claro, eles mandam para a Europa, para os Países Baixos e conseguem até ter um pouco no mercado dos Estados Unidos. Mas isso porque é uma relação comercial entre a iniciativa privada e o destino final, né, para o país onde vai receber a mercadoria. Porque tem demanda, né? Camarão, quem não gosta de comer camarão, né? Esse camarão de lá é muito diferente do nosso? Não, não é um camarão criado em mar aberto, é um camarão criado em viveiro, né? E aí ele é o Lithopenaeus vanamei, que é conhecido como camarão branco do Pacífico. Aqui no Nordeste do Brasil também produz muito, que tem um clima melhor, né? Aqui em Santa Catarina já teve um momento aí, lá no início dos anos 2000, que o laboratório aqui da UFSC produzia muito, tinha muito incentivo, o laboratório só ficava focado nessa questão do camarão, mas daí teve toda aquela história da mancha branca, que é um vírus que acomete o camarão mais em função da nossa temperatura, né, do clima frio. Daí, enfim, é o camarão branco do Pacífico, né, que lá ele se adapta muito bem por causa das condições. O processo de criação em cativeiro do camarão lá na Venezuela tem alguma semelhança com o que a gente vê aqui, por exemplo, em Laguna, que
que é uma grande praça de criação do camarão. Em Laguna tem mais o incentivo da criação do camarão orgânico, né? Que agrega um pouco mais de valor no valor do quilo da mercadoria, mas lá na Venezuela eles trabalham com cultivo semi-intensivo e é muito grandes as fazendas lá, né? A fazenda que a gente ficou são 4.000 hectares só de lâmina da água e lá produz muito camarão mesmo. E o interessante de lá, que é o diferencial que foi interessante ver, é que a fazenda é completa, assim, sabe? Não dá para depender de serviço externo. Então lá na fazenda eles tinham o próprio departamento de construção civil, que construía os tanques, as piscinas, comportas, tinha os laboratórios próprios para fazer análise da água, análise do desenvolvimento do camarão, produziam as larvas, eles mesmos faziam isso em outro espaço e depois mandavam para a fazenda, e aí sofria o processo de engorda, e dentro da fazenda também tinha o processo de beneficiamento do camarão, onde eles descascavam, colocavam em embalagens e depois colocavam no container que era destinado para exportação. E aqui na Universidade Federal, de que forma você vai apresentar essa experiência? É um trabalho de uma disciplina? Vai ser um trabalho de conclusão de curso? Enfim. Essa vivência aqui, ela teve vínculo com duas disciplinas, né? A de estágio obrigatório e a de estágio internacional. Então, em contrapartida, a gente é obrigado a fornecer um relatório mostrando como foi toda a vivência que a gente teve lá, né? A experiência, como eu venho falado aqui, quais foram os desafios, como que foi a nossa percepção a saber que o grupo lá das camaroneiras são muito forte e tal. Então, nessa questão da vivência na carcinicultura, que é o cultivo de camarão, foi muito bom, muito positivo. Agora, em compensação, essa outra realidade que a gente viu, que a gente só sabia por notícia, que comentavam na internet e a gente só via o que comentavam, né? Daí o presidente aí do Brasil defende lá o presidente da Venezuela porque são amigos e tal, questões políticas. Mas a prática, na realidade, é um povo miserável. Para ter noção, a mulher do gerente da nossa fazenda lá, onde a gente ficou, é médica, especialista em pediatria, e sabe quanto que ela ganhava por mês? $30 por mês. Daí, em compensação, o que acontecia? Isso na fazenda de camarão, ou como médica? Como médica do SUS deles, vinculado ao governo, assim. Sim. Daí eles dizem que pagam baixo o valor do salário médico, para o senhor ver aí, especialista. E aí, em compensação, eles dizem que fornece água, fornece energia de graça. A água, quando a gente tomava banho, é uma água que não é tratada, é uma água que vinha alga junto, né, dentro do chuveiro, na pia, não dava para usar de jeito nenhum para tomar aquela água, tinha que comprar água no mercado. A energia, tinha racionamento de energia, a gente ficava bom tempo sem energia, sem luz, sem conseguir se comunicar, porque era só Wi-Fi, a nossa operadora de celular não funcionava lá. E tinha ilhas que o pessoal que trabalhava ali na fazenda, era a jornada assim, 21/7. Eles trabalhavam 21 dias na fazenda, folgavam 7 dias e ia para casa. E quando eles iam para casa, que eram umas ilhas que ficavam ali perto do Lago Maracaibo, essas ilhas elas ficavam sem energia. 4 horas por dia funcionando a energia e 20 horas por dia sem energia. Essa questão aí da Venezuela é muito triste, sabe? Porque a gente caminhou por um monte de lugar lá, fomos para um monte de cidade, fomos para outros estados também para conhecer os laboratórios dessa empresa, e a gente conversou com muita gente. E as pessoas de lá são muito boas, assim, acolhem a gente muito bem, só que eles ficam indignados aí com os políticos que ele tem, sabe? Em termos percentuais, o que você poderia dizer a respeito da população da Venezuela em se tratando de miséria? De 100%? De 100%, eu acredito que uns 90%, assim, chutando pelo que eu vi, elas são bem miseráveis e trabalham assim só para manter as contas e nem conseguem. Assim, uma minoria pequena ali que tem algum comércio consegue se manter um pouco melhor, mas mesmo assim com dificuldade. Porque quem é o comerciante que vai ficar sem energia? Que não vai conseguir ligar o refrigerador ali do comércio? Então essas questões todas aí foram bem complicadas, assim, sabe? Porque a gente vê o que é o Brasil.
a gente vê que o que a gente tem aqui, pô, a gente tem água, a gente tem energia, a gente tem trabalho, a gente tem oportunidade. E por que o pessoal que está aqui, nosso vizinho, não tem? E eles têm uma reserva de petróleo imensa, é a maior reserva do mundo de petróleo. E por que eles não aproveitam isso para tirar o povo da miséria, dar trabalho, trazer oportunidade? Por causa de um sistema fracassado, né? Um sistema político aí que o cara se mantém no poder por um longo período, não quer largar a teta, desculpa a expressão, mas não quer sair dali do poder. É óbvio que ele perdeu a eleição agora, que o candidato da oposição, todo mundo se reuniu em nome dele, tiveram mais votos, só que o cara esconde os boletins de urna, não divulga, não dá transparência. Tem um Conselho Nacional Eleitoral lá, o CNE, que foi a base dele, ele que indica as pessoas para estar lá, sabe? Então é muito lamentável aí a situação do povo, sabe? Você falou que uma médica pediatra ganha $30 por mês. Por mês. Isso não dão aí de R$ 180. E essas pessoas que trabalham nas fazendas de camarão, hein? É uma quantidade ainda inferior a essa? Não, é mais. É mais? É. Na fazenda ganhavam em média de $200 a $300 por mês. Por mês. E tinha muita gente que tinha desvio de função. Então tinha formação como professor ou como enfermeiro. Só que daí tava pegando no batente lá na fazenda, trabalhando no duro, porque lá ganhava melhor do que no comércio geral. Quantos funcionários nessa fazenda? Tinha mais de 10 mil funcionários. 10 mil funcionários. Só nessa fazenda, que é um grupo de fazendas dessa empresa, né? Tem essa várias. Empresa é venezuelana? É venezuelana. Existe há muito tempo, desde a década de 80 produzindo. E isso daqui, falando da década de 80, é muito interessante porque o pessoal fala assim muito lá na Venezuela, né? Quando a Venezuela era boa, quando a Venezuela era forte. Porque eles dizem assim que um pouco antes do Hugo Chávez entrar no poder, as coisas funcionavam. Quando o Hugo Chávez entrou no poder, ainda estava meia boca, mas começou a ir pro buraco, né? E agora, quando está no Maduro, assim, ninguém gosta. Para ter noção, assim, o lugar onde a gente ficou lá em Maracaibo é muito perto da fronteira da Colômbia. E aí teve muito êxodo de comerciante. Muito comerciante saiu da Venezuela para ir para a Colômbia para abrir o negócio deles lá, por conta dessa questão política. Então eles até mandavam os produtos para ser vendido na Venezuela, só que não produziam mais ali, a matriz não era mais ali, era no país vizinho, né? E a Colômbia é um dos países mais críticos agora da eleição também, porque sabem, estão ali no lado da Venezuela, recebem muitos venezuelanos e se posicionaram, tem alguma coisa de errado aí. Imagina se nós temos aqui em Santa Catarina, né, o Florianópolis, 48 mil venezuelanos. Imagina a quantidade na fronteira direta da Colômbia com a Venezuela e por toda a América do Sul, né, onde os venezuelanos migraram. E como era o dia a dia lá nessa fazenda de camarão? Vocês tinham acesso à comunicação, à rádio, televisão, para saber o que está acontecendo no país? Era mais focado no trabalho da fazenda mesmo, para criar o camarão? E como é que era esse dia a dia? Não, era um intensivão mesmo na fazenda, assim, era até engraçado porque como faltava muita energia, a gente tinha meio que uns walkie-talkie para falar, né, que era via rádio. Então a gente se comunicava com outros setores da fazenda que só dava para andar lá dentro de carro, né? Sim. Porque era mais ou menos como só a fazenda que a gente tava era o Itacurubi, a Trindade, o Pantanal, o centro, o Saco dos Limões, essa região toda aqui do miolo de Florianópolis, tudo junto ali. E era tudo lâmina d'água, né? Então a gente só cruzava de carro, não dava. E até se fosse de pé era perigoso, porque tinha muito crocodilo e cascavel também, por todo canto. Pelo caminho, né? Olha então, só. assim, essa questão aí só dava para passar de carro. Só que a gente acordava bem cedo, saía do alojamento onde a gente ficava. Que horas acordavam? Cerca de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Lá o fuso horário é diferente, né? Sim. Hora menos. Que aqui no Brasil, 5 horas lá já é 6 horas aqui. Mas daí a gente saía do alojamento, ia pro laboratório, começava a fazer as análises lá. Teve o Dr. Richard, que é da casa lá, né? Que é quem comanda todas as atividades. Ele mostrou cada passo a passo pra gente também. Como pegava o camarão lá do tanque,
levava eles vivos ainda para o laboratório para estudar o hepatopâncreas, as brânquias, ver se ele estava bem, se ele ia evoluir de saúde bem no processo de engorda até chegar na comercialização. Tinha dias que a gente não ficava no laboratório, daí a gente ia para pegar no pesado também. A gente ia para campo lá e o sol é muito quente, cara. Tinha dia que batia assim fácil 50 graus assim, sensação térmica provavelmente de uns 60. Então a gente ficava todo de camiseta de manga comprida para se proteger do sol e lançava tarrafa, né? Eu sou nativo aqui de Santa Catarina, então desde criança já aprendi a lançar tarrafa. Então a gente lançava a tarrafa para pegar o camarão, que era a nossa amostra, para levar para o laboratório. E também tinha a produção de tilápia, né? Mas era uma atividade satélite, assim, não era a principal. O foco deles lá era camarão mesmo. Dia a dia bem intenso, mas e valeu muito a pena, assim. A experiência da fazenda valeu a pena. O que deixa a gente chateado mesmo, assim, é a questão da vida deles mesmo, pessoal, assim. Reclamavam. A gente conversava para tirar essas dúvidas, né? Porque aqui no Brasil se fala muito, conversa muito, mas é só suposição. Daí a gente vai lá na prática mesmo para conversar com ele, para ver o que acontece. E, cara, cada história é tenebrosa, assim, sabe? Tem gente até de 150 anos que vota. Que eles iam puxar na relação de quem estava votando e tinha pessoas com mais de 150 anos, ou seja, morto, que já tinha morrido, mas usavam a cédula de identidade dessa pessoa só para ir lá registrar voto. Loucura, né? Loucura. E como era essa alimentação de vocês lá? O camarão, chegava a comer o camarão? Não, mandavam muita arepa. Arepa, que é uma comida típica deles, é uma massa, eu acho que é feito com base de milho. Daí era um café da manhã que a gente tomava com essa arepa, que era um bolachão assim, junto com um ovo. Aí no meio-dia a comida era um pouco melhor e eles davam outro tratamento pra gente, sabe? Como a gente era intercambista, vinha de fora do país, eles sempre tratavam a gente um pouco melhor assim do que os funcionários. Isso até dava um pouco de receio na gente, porque a gente sentava com todo mundo no refeitório, daí vinha gente da cozinha servir a gente. E todo mundo ia lá pegar seu próprio prato de comida. Sim. E eles vinham aqui e traziam suco pra gente, enquanto os outros tomavam água. Traziam carne pra gente com arroz, feijão, batata, enquanto os outros comiam mexidão lá. Essa questão aí era um pouco... incomodava um pouco, assim. Tinham outros estrangeiros? Na fazenda a gente não conheceu, assim, mas no litoral, quando a gente foi pro Caribe e ficou naquela região do norte da Venezuela, a gente conheceu mais os estrangeiros, né? Porque lá fazia muito a prática do kitesurf. E aí tinha uma holandesa que ficou hospedada na mesma pousada que a gente lá, que também sofreu repressão dos policiais, né? Se eu cheguei a comentar ainda, lá tinha muito policial na Venezuela. Nas principais rodovias que a gente cruzava, cada 1 quilômetro tinha uma base de polícia, que era feita de container. E essa questão da corrupção parecia que era cultural, sabe? Porque os policiais também eram muito corruptos, assim. As bases de policial tinha foto bem grande do Maduro, com mensagens assim, governamos para o bem. Tinha foto do Simão Bolívar e também tinha foto do Hugo Chávez. Sempre essas 3 personalidades. E aí, quando a gente foi encontrar com essa holandesa lá na praia, ela falou que cobraram uma propina dela de $50, porque ela estava sem o passaporte dela quando ela saiu da pousada, só para dar uma volta ali na praia. E para liberar ela teve que pagar uma propina para eles de $50. Isso daí foi meio alertou um pouco a gente também, assim, peraí, a gente tem que tomar cuidado, né? Você conheceu bastante coisa na Venezuela, territorialmente falando, ou ficou mais numa base ali de Maracaibo? Não, a gente saiu. A gente passou pelos médanos de couro, fomos nas salinas de Cumarágua, a gente passou ali por vários lugares ali da costa do Caribe ali, que foi muito bom também. É bonito? É bonito demais. Muito bonito, assim, sabe? E é incrível a gente ver ali na beira-mar da Venezuela, lá no Caribe, muita casa fechada, abandonada, enquanto podia ter um turismo, assim, um pouco melhor, sabe?
O pôr do sol deles é bonito demais, a água é cristalina. E não dá para entender assim porque que eles não são mais abertos para o turismo e não recebem melhor as pessoas de fora, sabe? Sim. Só para chegar na Venezuela, a gente já foi assim meio preocupante quando a gente ficou lá no aeroporto. Já começaram a fazer um interrogatório na gente também para saber o que a gente estava fazendo, de onde que a gente vinha. Por ser brasileiro, foi um pouco melhor assim, sabe? Porque eles olhavam pra gente e já vinham, Lula, Lula. Peraí, né? Não é bem assim, né? Nem todo mundo aqui no Brasil gosta aí do presidente, né? Mas eles vinculavam muito a imagem do brasileiro com o presidente que tinha aqui no Brasil, sabe? Por isso recebia um pouco a gente melhor. Porque parece que tem um vínculo muito forte do Lula com o presidente deles, né? Eu não gosto, né? Não me agrada nem um pouco, assim, sabe? Mas o que falta mesmo lá é um político que consiga acabar com a corrupção, gerar oportunidade de emprego e dar dignidade aí para eles. Também não dá para generalizar a linha política, né, de um determinado país, seja A ou B, com outras realidades no mundo, né? A Venezuela passa por uma dificuldade tremenda, mas a gente não pode atribuir que outros países com a mesma linha política tenham situações parecidas com o que estão acontecendo lá. Tem que separar um pouco o joio do trigo. Podem haver pensamentos parecidos, ideologias parecidas, mas cada país tem a sua realidade, né? Então, eu acredito que é muito difícil, né, concordar com um processo de ditadura, de dificuldades, né, de pessoas passando muitas dificuldades mesmo, né, que você deve ter visto lá. Mas E como é assim a andar na rua, além da sujeira, daquela sensação de insegurança. De insegurança, enfim, esses relatos são importantes. A gente só saía da fazenda quando tinha que ir fazer alguma atividade em alguma outra base da fazenda fora também, né? Mas Caracas vocês tiveram? Não, Caracas é uma parte ocidente. Sim. Eles falam muito assim na divisão da Venezuela, que é a parte ocidente e a parte oriente. A parte do ocidente a gente não teve. Explica para nós essa divisão. A Venezuela é um país muito grande, né? Só que ela é grande não como o Brasil de cima para baixo, é de um lado para o outro, né? Sim. Então, de um lado é a fronteira com o Oceano Atlântico e do outro lado ali é a fronteira com a Colômbia. E aí eles tinham essa divisão aqui no meio, chamavam a parte do Oriente de Oriente e a outra parte de Ocidente. Aí tinha o regionalismo, né? Parece que tinha uma questão assim de bairrismo lá de quem era de Caracas e quem era de Maracaibo. O pessoal de Maracaibo dizia que o pessoal de Caracas era muito pomposo, assim, muito arrogante, e o pessoal de Caracas dizia que o pessoal de Maracaibo já era muito grosseiro, assim, falavam muito palavrão, porque eram as pessoas que estavam ali no trabalho duro, assim, no dia a dia, na pesca, e aí chamavam o pessoal de Maracaibo muito grosseiro. Tem em todos os países, né? Mas de toda forma, independente, a gente não viu como grosseiro, não. A gente teve a maior parte do nosso tempo ali em Maracaibo e o pessoal é muito legal. Essa parte mais ocidental que você ficou... Oriental, perdão. Ela é mais carente? Tinha uns polos assim que eram mais desenvolvidos, sabe? Tipo, na cidade de Maracaibo ali, num grande centro, daí já tinha mais prédios e tal, mas tinha uma zona, a maior parte da periferia. Eram casas, assim, barracões, maior parte fechado. E daí que tá, nesse miolo onde era o centro, era limpo. Tinha carros melhores, assim, que dava para ver que era modelo novo. Mas da parte mais da periferia, daí era um monte de carro velho, largado, container velho, sucata, assim, no meio do nada. A pobreza da Venezuela te assustou diante do que se vê no Brasil? Assustou. É muito mais agravante? Muito mais, não tem nem comparação. Eu não sei nem dizer aqui que lugar do Brasil podia ser comparado com a Venezuela. Sim, eu acho que nem... Eu acho, sabe? Eu não tenho muito conhecimento nessa área. Tô falando mais sobre o que eu vi mesmo, Sim. assim. Mas pelo que eu vi, eu não sei dizer qual que é a região aqui do nosso país aqui que chega a ser tão miserável quanto que a gente viu lá, sabe?
Eu desconheço, assim, se tiver algum lugar aqui, pode ser até que tenha, mas eu não sei, né? Lá é complicado. É uma situação difícil que a gente não sabe ainda qual vai ser o final, né? Vai continuar aí em discussão, em debate por um bom tempo. E nesse momento que você chegou lá, você chegou a pensar em desistir do estágio? Não, Não? de jeito nenhum. Com aquela situação toda lá, assim, não, eu vou embora. A gente só ficava preocupado quando saía da fazenda. Quando a gente estava dentro da fazenda, a gente sabia que estava seguro. E quando a gente estava dentro da fazenda, também a gente estava aprendendo muito. Como eu disse aqui, vou repetir, foi muito bom ter ido para lá, para aprender, para se desenvolver mais, né, para ver como é que era a prática deles. Pô, foi uma coisa que quase ninguém tem oportunidade dentro de um curso, assim, sabe? E aí, quando a gente chegou lá, a gente teve toda essa questão da rotina voltada para os estudos, para voltar para a prática, né? E eu não me arrependo em nenhum momento de ter ido para lá, assim, sabe? Foi muito bom, foi muito conhecimento. Agora, saindo da fazenda, sim, né? Quando a gente saía da fazenda, os próprios venezuelanos falavam assim, ó, quando eu sair aqui e for lá no comércio, não se separem, fiquem todos juntos. Quando quiserem comprar alguma coisa, fala comigo, porque daí eu peço. Porque se vocês pedirem, vão notar que vocês não é de lá, então vão querer meter a faca em vocês, cobrar um valor mais caro do que deveria. Então, a única questão ruim mesmo é quando a gente ia para a cidade para ir num comércio qualquer, ou até para conhecer, assim, para ver como é que era ali. Mas na fazenda não, na fazenda foi muito bom. Tinha momentos de lazer na fazenda? Tinha. Na fazenda tinha a prática de tênis. Ali tinha umas quadras de tênis, tinha futebol, tinha basquete. Então, nos momentos que não era de trabalho, tinha esses espaços para os trabalhadores ali poder descontrair um pouco, porque 21 dias ali na fazenda, né? Então, tem que ter um momento de lazer aí. Trabalhava-se 21 dias? 21 dias direto, assim, de segunda a segunda. Aí ficava 7 fora? 7 e voltava para casa. Daí ia ver a família e tal. Geralmente era assim, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o homem ia trabalhar lá. E ficava nesse internato, assim. E no teu caso, como é que foi? Como assim? Tu ficasse direto na fazenda? Direto. A gente não teve esse 21 e 7, né? Não tinha folga, não. Ficou direto lá. Sim. Mas era bom, assim, sabe? Porque independente que tinha os momentos que a gente pegava no pesado e ia ali para aprender com o pessoal e fazia o manejo, a maior parte a gente ficava meio como um ouvinte, né? Tendo aula, a apresentação de slide, vivência no laboratório, então praticando no microscópio, fazendo as análises, abrindo o camarão, fazendo estudo da fisiologia, da anatomia do animal. Então, assim, é como se fosse uma sala de aula pra gente, né? A gente tava lá na fazenda, por isso que eu digo que foi um intensivão, né? Tava lá na fazenda e todo dia tinha atividade. Um aprendizado muito grande e destacar aqui, né, o nome de umas pessoas muito importantes que a gente conheceu lá, que é o Rafael Iagua, que foi quem estava supervisionando a gente, o Gustavo Souto, que foi o gerente do laboratório de larvicultura, o Richard, que era o gerente de outro laboratório de análise, e o Juan Diego, que é filho do dono da fazenda, que a gente teve contato com os proprietários assim também, fomos conhecer o dono também. Eles são pessoas assim muito boas, assim, muito simpáticas, e conversaram bem com a gente ali, tinham dúvidas de como que era a gente aqui, como que a gente vivia aqui no Brasil. A gente falava que morava numa ilha. Daí eles diziam, eu também moro numa ilha também. Só que a ilha deles é como se fosse a ilha do Campeche, né, pequena. Daí quando a gente dizia aqui que Floripa tinha quase 500, 600 mil quilômetros quadrados aqui, eles ficavam assim, E a gente mostrava umas fotos na internet para eles também, eles viam que era muito bonito aqui. Mas se fosse para perguntar para mim se eu queria morar e trabalhar na Venezuela ou morar aqui em Floripa, ia ser assim difícil de decidir, porque lá eu sei que ia ter uma oportunidade muito boa de trabalho, formado com qualificação técnica, né? Porque lá carece muito de mão de obra qualificada.
na área da aquicultura, mas aqui em Floripa a gente tem uma qualidade de vida assim que é invejável, assim, né? Não quer dizer invejável, mas é de se admirar aqui a vida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre Floripa também. E essa camisa aí, cara? Essa camisa aqui eu ganhei de um venezuelano. Eu deixei com eles lá também uma camisa da universidade e aqui da UFSC, né? E em troca ele me presenteou com essa camisa aqui da Venezuela, né? E até vinha caráter hoje aí pra... Parece uma camisa de goleiro? Parece uma camisa de goleiro, né? É. E é uma lembrança que você vai guardar. Claro, claro. Você pretende voltar? Chamaram a gente. Foi eu e mais 2 amigos nessa experiência aqui, né? Para Venezuela. E disseram que a fazenda tá de portas abertas para receber a gente no futuro. E como eu havia dito aqui, eles carecem muito dessa mão de obra qualificada na área da aquicultura. A UFSC aqui é referência nacional, né? A gente tem o melhor curso do Brasil na aquicultura, que é um dos mais antigos do país, com os professores assim de excelência nessa área de produção de camarão, de peixe, principalmente de molusco, né? Floripa aqui é a que mais produz molusco no Brasil inteiro. Então, ostra, marisco. E nessa área aqui o nosso curso é bem representado aqui em Santa Catarina, sabe? Aliás, para quem não está nos acompanhando, explica o que se estuda na aquicultura. A aquicultura é uma área da engenharia que ela é destinada para fazer o cultivo de organismos aquáticos, ou naquele transição de domínio terrestre e aquático, mas que precisa da água, né? Como a rã, até réptil, né? Como um jacaré, um crocodilo, entra na área da aquicultura. Mas o mais comum que se vê aqui no Brasil é a produção de peixe e a produção de camarão. Mas agora tem outros cultivos que estão surgindo, assim, que são interessantes, de macroalgas. Aqui em Floripa tem sido feito um consórcio da maricultura com a Capaficus avarese, que é uma macroalga que ela se dá muito bem com a maricultura junto. Então, é uma troca boa de nutrientes, enquanto os moluscos filtram a água, ela também fornece alguns nutrientes, então tem uma troca muito boa ali para a produção. E o que falta assim nessa área que está sendo embrionária ainda, né? Mas para evoluir ainda mais essa questão da produção da água, criar mais processos de beneficiamento desse produto e transformar na matéria-prima final, né? Extrair o colágeno, oferecer para a indústria nutracêutica, que entra dentro da farmacologia, da cosmetologia. Então essas áreas ainda estão se desenvolvendo no Brasil, sim, mas o nosso país ele é muito próspero nessa área do cultivo de organismos aquáticos, né? O que você avalia aqui Floripa e a sua característica natural para produzir e cultivar esses nossos belíssimos moluscos, né? No caso marisco, ostra, tem também o cultivo do berbigão, que é tradicional, camarão, enfim. A Floripa ainda tem muito potencial para expandir ainda, né? Eu conheço aqui uns produtores de marisco aqui do sul da ilha, lá do norte da ilha. Já fui conhecer ali o freguesia, fazer atividade em campo com eles, assim. É um trabalho levado muito a sério. Então, o que se espera hoje é um pouco mais de áreas aquícolas, de fazendas aquícolas, para oferecer mais condições para conseguir potencializar ainda a produção, fazer mais análise de água, concomitantemente também cuidar dessa questão do saneamento, que tem algumas áreas assim que ainda podem melhorar bastante, porque isso tudo acaba desembocando no mar, né? Então essa questão da qualidade da água é muito importante, e do fomento de política pública aí para conseguir dar mais infraestrutura para os produtores, sabe? Florianópolis, aqui a nossa região, produz mais de 90% da maricultura aí do Brasil, das ostras e mexilhões. Depois a gente vai ter aqui em Penha também, Governador Celso Ramos, ali Porto Belo, Bombinhas. Ainda tem umas fazendas aquícolas muito boas também, mas Florianópolis aqui é o que lidera o ranking, né? Quando surgem as manchas nas baías e aqui no nosso mar,
E aí as algas, né, com as suas toxinas, impedem todo esse processo que envolvem os moluscos. Isso tudo decorre da falta de saneamento básico? Também. Também e da questão dos metais pesados também na água, né? E por isso que é tão importante aí a presença dos órgãos públicos na área ambiental, assim, para fazer análise constante da água, para não deixar o produtor no escuro, sabe? Porque às vezes, quando não sai uma análise da água que deveria sair diariamente, principalmente porque aqui se produz muito, não se sabe exatamente se naquele período, naquela semana, teve alguma toxina, alguma maré vermelha que acabou impactando na produção e que quando chega no consumidor, isso daqui pode causar desconforto, uma dor de barriga, algo nesse sentido, né? E o produtor não gosta disso, ninguém gosta disso, né? E é uma questão aí de investimento de infraestrutura para o produtor. O berbigão está escasso já faz um tempo. Há estudos para que ele tenha o cultivo em cativeiro. Como é que você está vendo isso, hein? A possibilidade do berbigão renascer, a exemplo do que já temos em abundância em relação à ostra e ao marisco. Eu me criei numa praia também que era cultural colher berbigão da praia, né? E ao longo do tempo, quando eu fui crescendo, eu fui vendo que ia diminuindo muito, assim, berbigão. E é uma das áreas que também é interessante da aquicultura, né? O pessoal gosta muito do pastel de berbigão, pegam o berbigão, levam para casa, cozinham ele, e depois colocam em pacote, deixam no congelador ali pronto. Então tem essa cultura do berbigão, né? E é claro, né? Se é uma área da aquicultura que é interessante, que tem mercado, ela tem que ser incentivada e tem que ser explorada, né? Agora, marisco, ostra e mexilhão que tem aqui em Florianópolis, esse daqui é o carro-chefe, né? O berbigão, ele ainda fica como satélite, uma atividade satélite ali, né? É mais daquela questão de cultural, de ir na praia tirar o berbigão, a meja também, né? Mas a produção do berbigão eu acho muito interessante também. Mas não é possível fazer o cultivo possível. em cativeiro? É possível. Há resultados positivos que mostram isso? Em cativeiro, eu não saberia te dizer hoje o que está acontecendo na produção de berbigão, assim, na aquicultura. Mas em fase de estudo. É né? totalmente viável. É viável. É mais um molusco bivalve que ele precisa de condição de salinidade, precisa de nutriente, precisa de um espaço que é raso, ele se enterra ali na areia, então não precisa de um tanque com muita profundidade para cultivar ele, né? Agora tem que ver a rentabilidade disso, né? Se vai ser viável ali para o produtor ele focar a atividade comercial dele na produção do berbigão, ou é aquela questão do custo de oportunidade, né? Ou em vez de fazer essa atividade do berbigão, ele investir na maricultura ali com as lanternas de marisco, de ostra. Então, assim, é uma questão de visão e saber fazer análise de mercado e ver se é viável. Perfeito. Bom, Eduardo, e voltando à Venezuela, você acredita, você viu lá, que por mais que esse povo seja sofrido, é um povo que vai conseguir sobreviver a esse caos? É um povo forte, é um povo guerreiro? O pessoal de lá é um povo muito acolhedor, como eu disse, sabe? Foi muito bom ser recebido por eles. Só que daí, quando a gente conversa com eles, a gente olha ali nos olhos deles e vê que o povo sofre. E eu espero, sinceramente, assim, que eles tenham mais oportunidades, que consigam passar por essa guerra, porque agora está sendo dia a dia cada vez mais manifestação contra o governo. E eu espero que independente que o presidente deles lá seja uma pessoa tão ruim quanto tenha um pouco mais de empatia pela população, então não haja com violência, com truculência, né, para que o povo consiga trabalhar melhor, consiga viver melhor. Não sei se tem muita coisa a dizer a mais que isso, sabe? Porque eu acho que já está óbvio ali nessa questão política da Venezuela. É um golpe de Estado, o cara perdeu a eleição,
não reconhece o resultado das urnas, não dá transparência para a população, esconde os boletins de urna, sabe que o pessoal está mobilizado, que a oposição se uniu agora de uma forma bem forte para ir contra ele, perdeu e agora não quer sair do poder. Eu, sinceramente, a única coisa que eu tenho que fazer hoje aqui é agradecer por não estar lá nesse momento, porque o nosso estágio foi no início do ano, e também desejar aqui que o pessoal tenha muita sorte, muita esperança, né? E lamentável a situação política do país vizinho aqui. O povo venezuelano gosta muito de esporte, né? Falavam muito de futebol. Quando olhavam pra gente aqui, que vinha aqui do Brasil, falavam, Ronaldinho, Kaká. Falavam o nome dos jogadores, assim, sabiam até o escalão da seleção do Brasil aí na Copa do Mundo. Falava nome um por um. E as mulheres também, né? Também eram engajadas com futebol, com... Sim, o povo venezuelano também tinha muito essa questão do entretenimento, né? Porque, assim, não dá pra ficar passando fome sem ser feliz, né? Sim. E no meio do que conseguiam fazer no dia a dia, eles acabam falando de esporte, aliás, jogando. A seleção venezuelana fez uma grande campanha na Copa América, chegando a... Foi a semifinal, né? Semifinal contra o Canadá. Ou foi as quartas? Não me lembro. E agora? Mais. Não me também lembro mais. Tô por fora. Mas foi bem, foi longe, né? E não foi semifinal, foi até as quartas de final. E assim, eles também têm outros apreços aí por outros esportes. O basquete sempre foi forte, o beisebol, né? Então, é um país que sempre revelou bons atletas, né? Então, você deve ter percebido isso lá na sua estada na Venezuela. Muitos venezuelanos por aqui também, né, Eduardo? Sim. Você tem encontrado por aí venezuelanos aqui? Sim, lá no Itacurubi tem uma barbearia ali, que tem um venezuelano que trabalha ali como barbeiro. De Uber também já encontrei alguns venezuelanos que trabalham aqui. E, enfim, quando sabem que eu tive lá, disseram que é muito bonito e tal, que sente saudade da terra natal deles, mas que acabaram saindo da Venezuela por falta de oportunidade, por falta de trabalho. E o Brasil tem acolhido muitos venezuelanos, né? A Venezuela chegou até as quartas da Copa América, empatando com o Canadá e sendo superada nos pênaltis. Por pouco que não foi a semifinal, e faz uma boa campanha também nas eliminatórias da Copa. Salvo engano, a Venezuela nunca disputou a Copa do Mundo. E essa eliminatória para 2026 pode ser uma grande novidade. Inclusive a Copa vai ser na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá. Vamos aguardar e torcer para os nossos irmãos venezuelanos. Bom, Eduardo, e Floripa, hein, cara, na tua vida, como é que foi tudo isso? Sabemos da sua estada lá, você estuda aqui. Como é que surgiu na tua vida? Você que é açoriano também, nascido no nosso litoral, qual é a cidade? Eu nasci em Itajaí, mas me criei ali em Porto Belo, minha família é toda ali de Bombinhas. Mas aqui em Floripa eu tô mais de 2 anos aqui, né? E aí vim para estudar. E aqui pertinho também, dá 60 quilômetros. É aqui do lado, mesma cultura praticamente, assim, a gente se criou na praia, lá também tem muita praia bonita. A diferença de lá pra cá é porque aqui a gente precisa andar muito, fazer muito quilômetro para chegar numa praia. Lá, qualquer 5 minutos de carro, a gente já chega rapidinho numa praia, né? Aqui não, tem que pegar uma rua e ir até o sul da ilha, até o norte da ilha para chegar numa praia. Lá é tudo mais perto, assim, né? Mas é muito bom aqui, eu tô gostando muito de Florianópolis. Aqui tem muita oportunidade, também tem mais investimento em cultura, muita apresentação. Cheguei aqui e já comecei a tocar na Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Olha só. Eu sou flautista. E aqui o trabalho do maestro Nilo Vale, ali do presidente da Oscar também, do André, é muito bom. Sempre tem as questões dos especiais sinfônicos que acontecem aqui no SIC. Participei de vários desses, assim, e aqui Floripa realmente é um lugar, assim, que é para, se você tá bem colocado profissionalmente, é para seguir morando aqui pro resto da vida, né? Porque é um grande centro, né? A qualidade de vida aqui é muito bom. É referência aqui no litoral inteiro, né? Não tem lugar parecido como aqui. É um grande centro. E futebol, você gosta?
Eu não é muito a minha onda, não. Mas tá, tudo bem, eu acompanho. Quando eu vim pra Floripa, eu pensei que era havaiano. Porque a família toda né? Mas Lá aqui, de lá de Porto Belo? Tipo, aqui em Santa Catarina, o time do coração é Avaí, né? Mas quando eu cheguei aqui com os amigos da faculdade, já fui um monte de vezes ali no Scarpelli, assisti o jogo do Figueira também. Pessoal, a torcida lá que faz o Figueira ganhar. A da tua família lá, eu torço pelo Avaí lá em Porto Belo. Ela teve um goleiro do Avaí, o Zé Carlos. Zé Carlos. O Zé Carlos foi um goleiro do Avaí, tá muito doente, né? O Zé Carlos tá muito doente, foi um goleiro do Avaí nos anos 70 e 80. Isso. É lá de Porto Belo. Mas é isso, o futebol de Floripa sendo referência aí por todo o litoral, até porque a nossa colonização açoriana é de cabo a rabo, né? É lá de Itapuá até Passo de Torres, tem a mesma cultura aí açoriana, do pescador, né? Da pesca, da sobrevivência, via pesca, né? Tainha, né? Tainha também. Pesca, a tainha é tradicional aqui também, né? Todo mundo fica naquela expectativa aí no inverno. Aqui em Floripa eu não consegui participar não, mas lá em Bombas, na Praia de Bombas, da Sepultura, lá na Praia da Tainha mesmo, eu já participei e ajudei também a puxar a rede aí, ganhando o quinhão. Ganhasse uma tainha. Com ova tudo. Coisa linda. Maravilha, Eduardo. Pô, cara, assim, a tua experiência na Venezuela foi bacana. Acho que quem está nos acompanhando vai ter, através das tuas falas, o semblante do que foi, né? Os momentos que foram de muita dificuldade e aprendizado. E o que a gente pede é paz, né? Para que a humanidade, né, continue o seu caminhar em paz e que os venezuelanos tenham melhores momentos, tanto lá como nos países que adotaram para se recuperar. É isso aí. Obrigado aí pelo convite também, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da experiência lá. Como eu fiz uma provocação aqui no começo, né? O que falar da Venezuela, quem é que defende da Venezuela. Eu vim trazer um pouquinho do que eu vivi lá e mostrei aqui, de fato, assim, sabe? Sem nenhuma cortina, o que eu vi lá. E realmente é uma situação ruim, chata, política, que não deveria existir. Mas na parte profissional foi um grande aprendizado que consegui compartilhar um pouco aqui com vocês. Maravilha! Eduardo Pinheiro, 29 anos, estudante de engenharia e agricultura, né? Esteve na Venezuela por 3 meses aprendendo, trabalhando e dando de frente com aquela realidade lá difícil do povo venezuelano. E a gente só tem a agradecer a você pela presença aqui no Café e Prosa. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Eduardo Pinheiro, aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que tem a supervisão técnica de Lucas Gonçalves e também Vitor Guimarães e a direção geral da jornalista Carla Silveira. Você acompanha aí todos os detalhes das entrevistas na TV aberta e também no nosso canal no YouTube. Muitas personalidades já passaram por aqui, da nossa cidade. Pessoas também que vieram para Floripa, escolheram Floripa para desenvolver bons projetos, para viver e também adotaram como a sua cidade do coração. E hoje vocês acompanharam essa entrevista com o Eduardo Pinheiro, um jovem estudante de engenharia de agricultura que presenciou momentos difíceis na Venezuela e também teve a oportunidade de aprender bastante nas fazendas de camarão lá em Maracaibo, na parte oriental da Venezuela. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.